Olá, eu sou o professor Alberto Tufaili e eu vou apresentar o pisca-pisca e o multivibrador astável no tempo de carga de um circuito RC. Nesse trabalho apresentamos uma atividade de laboratório para a medida do tempo de carga de um circuito resistor-capacitor RC baseado no circuito eletrônico conhecido como multivibrador astável. Esse é o circuito do multivibrador astável, esse é o seu diagrama. E aqui nós temos dois circuitos com frequências diferentes do multivibrador astável, mais conhecido como pisca-pisca. Aqui um circuito mais lento, com um capacitor de 100 microfarads em, em ligação com um resistor de 47 quiloohms. Então aqui a gente tem um tempo de piscagem menor. E aqui eu tenho um circuito mais rápido com um capacitor de 10 microfarads com um resistor de 10 quiloohms, o que dá uma frequência de piscadela maior. O cálculo do tempo de carga desse circuito é o produto entre o resistor e o capacitor, vezes uma constante de tempo. Então, quando o LED está aceso, eu tenho o tempo T1, e quando ele está apagado, eu tenho o tempo T2 relacionado com esses componentes do circuito. Colocando os componentes de resistor R3 e R2 com valores iguais, e C1 e C2 com valores iguais, isso nos dá um tempo de carga T1 igual a T2. Esse circuito, ele lembra, mecanicamente, a gente pode fazer uma analogia com uma gangorra. Então, quando o LED 1 está no estado aceso, o LED 2 está no estado apagado. Então, eles estão com fases invertidas, os dois LEDs. Aqui um exemplo de como cronometrar, utilizando o cronômetro de um celular, o tempo de piscagem de um dos LEDs. A gente se fixa num LED, conta o número de vezes que ele acende durante um determinado intervalo de tempo. Aqui vai ser por volta de 11 acender e apagar da luz. Vai dar um tempo de quase 1 minuto para esse circuito com 47 quiloohms e 100 microfarad. Então, estamos quase terminando aqui. Então, contando o número de vezes que ele acendeu durante esse intervalo de tempo. Aqui, para o circuito com uma frequência maior, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Então, foi 11 piscadas para esse intervalo de tempo. O valor medido é obtido da seguinte forma. O valor T1, por exemplo, é o tempo do cronômetro dividido por 20, se a gente tiver 10 piscadelas aqui. O tempo em função do valor do capacitor e em função do resistor pode ser obtido medindo diferentes tempos para diferentes valores de capacitor e colocando nesse gráfico. O coeficiente angular é a constante de tempo do circuito.
Para esse outro gráfico, nós mantivemos o capacitor fixo e variamos a resistência e medimos os diferentes tempos. O coeficiente angular dos gráficos é a constante do tempo. No caso, nós obtivemos uma constante de 0,63 para os componentes do nosso circuito. Concluindo, através desse circuito simples, realizamos demonstrações para verificar os conceitos básicos fundamentais de circuitos que envolvem a carga e a descarga de um capacitor.